Trump caiu na armadilha da Venezuela e ainda não percebeu a dimensão do problema que acabou de criar para si mesmo. Não para a Venezuela ou a China, mas para si mesmo e para os Estados Unidos. Reparem, a partir do momento em que ele sequestra Maduro, o tira do tabuleiro geopolítico à força, obviamente o leva como troféu político e depois quer vendê-lo como uma vitória. Os Estados Unidos ativaram um mecanismo que não aparece nos manuais clássicos da hegemonia, não aparecem nos discursos, não saem nas coletivas de imprensa, não se vê em os mapas militares, mas que atinge exatamente onde mais dói aos americanos, que é a arquitetura que sustenta a hegemonia do dólar. E Donald Trump não percebeu que, ao sequestrar Maduro, acabou dando um tiro no pé da estrutura dessa hegemonia. Maduro deixou uma armadilha muito bem montada há anos. Foi uma armadilha silenciosa, muito bem estruturada, financeira, energética, geopolítica, projetada para que o custo de tocar na Venezuela não fosse pago em Caracas, mas sim em Washington, em Wall Street e nos alicerces do sistema que permite aos Estados Unidos viverem endividados sem consequências imediatas. Acredito até que esse plano, essa revanche geopolítica da Venezuela, certamente não foi planejado apenas por Maduro, muito provavelmente vem desde os tempos de Hugo Chávez, para o caso de um dia os Estados Unidos se atreverem a fazer isso. E a narrativa oficial hoje nos diz que há muita segurança, que o narcotráfico está sendo combatido, que a ordem foi restaurada na Venezuela, mas essa história se desfaz quando se olha para o contexto completo, porque a Venezuela não é um país qualquer. A Venezuela não é o Iraque, nem a Líbia, nem a Síria. É o território com as maiores reservas comprovadas de petróleo do planeta Terra. Imaginem só, estamos falando de um número que gira em torno de 300 bilhões de barris. E embora grande parte desse petróleo tenha sido pesado, o que é difícil de processar, é verdade, mas não é um detalhe técnico menor. Esse é precisamente o cerne da questão. Prestem muito atenção ao que vou dizer. E agora vejam onde está a armadilha que Maduro deixou. No final das contas, Maduro se tornou o queijo da ratoeira que Trump queria capturar. E ele mesmo caiu nela, porque por muito tempo, por décadas, passou ameaçando a Venezuela e Nicolás Maduro, seu governo muito especificamente. Ele teve muito tempo para planejar isso, e durante todo esse tempo, o petróleo esteve integrado ao circuito energético dominado pelos Estados Unidos, pago em dólares, sancionado, mas a partir das sanções, do bloqueio financeiro e do isolamento forçado, Caracas começou a fazer o que qualquer país racional teria feito em uma guerra econômica: buscar saídas, buscar alternativas, e foi aí que entraram a China e a Rússia. É aí que também entra o Irã, não como aliados incondicionais da Venezuela, mas como parceiros de conveniência, parceiros funcionais em um mundo onde o dólar deixou de ser neutro e se tornou uma arma. Maduro entendeu muito bem esse jogo, algo que Washington se recusa a aceitar publicamente, mas que todos sabemos que quando o dólar é usado como punição, os países aprendem a viver sem ele. O melhor exemplo é a Rússia e a China. Talvez isso não aconteça de um dia para o outro, não aconteça com discursos grandiloquentes, mas sim com acordos bilaterais, com pagamentos em moedas locais, com trocas energéticas, com ouro, com intermediários, com rotas mais longas, mas sempre mais seguras. E a Venezuela começou a vender petróleo com descontos, certo? Mas cobrando fora do circuito tradicional. E parte desse petróleo, para onde vocês acham que foi? Bem, foi para a China, parte para intermediários asiáticos, outra parte para mercados cinzentos que não aparecem nas estatísticas limpas do Ocidente, mas que existem. E sabem de uma coisa? Não só existem, como funcionam. E o objetivo não era enriquecer a Venezuela rapidamente. O objetivo era sobreviver e, de passagem, enfraquecer o hegemônico do sistema que os estava sufocando. E é aí que começa a armadilha que Maduro deixou, porque os Estados Unidos acreditam que, ao sequestrá-lo, assumiram o controle do território, acreditam que têm o controle de seus portos ou de seus poços de petróleo, que controlam o fluxo da riqueza venezuelana. Mas isso deixou de ser verdade. Veja bem, o verdadeiro controle na Venezuela e em sua riqueza está em quem define as regras de pagamento, em que moeda a energia é liquidada, quem fica fora do sistema quando essas regras mudam. Essa é a armadilha que Maduro deixou. E a hegemonia do dólar não se sustenta apenas porque o dólar é moralmente superior, como diz Donald Trump. Veja bem, ele se sustenta porque o comércio global de energia desde os anos 70 foi estruturado precisamente em torno dessa moeda, e foi isso que permitiu aos Estados Unidos financiar déficits colossais,
Ter um teto de dívida impressionante, guerras intermináveis, resgates financeiros sem que a inflação interna explodisse imediatamente. E enquanto o mundo precisasse de dólares para comprar petróleo, esse sistema se manteria de pé. E a Venezuela começou a funcionar como um laboratório incômodo para esse modelo, não porque ela sozinha pudesse derrubá-lo. Quer dizer, não vou dizer e dizer isso obviamente seria uma fantasia, mas porque mostrou ao mundo que mesmo um país devastado, sancionado e bloqueado, podia manter fluxos energéticos significativos fora do dólar. Não é por acaso que a China manteve essa relação com a Venezuela, especialmente em matéria energética, mesmo nos piores momentos. Por que vocês acham que a Rússia apoiou não apenas moralmente, ou seja, tecnicamente e financeiramente, quando ninguém mais queria tocar nesse petróleo venezuelano? Não se tratava apenas de solidariedade política, não era uma questão ideológica do tipo, você é contra o Ocidente? Eu também, então vamos ser amigos, não é? Era um ensaio geral. Cada barril vendido sem passar pelos bancos americanos, cada transação que evitava os sistemas de compensação ocidentais era um golpe que enfraquecia a credibilidade do dólar. E Trump, com sua lógica de força, achou muito fácil acreditar que, ao tirar Maduro, resolveria o problema na raiz. E o que ele fez foi, pronto, aí está a armadilha. Muito pelo contrário, sequestrar o chefe de Estado e fazê-lo fora de qualquer quadro jurídico internacional, pois o que acaba por fazer é enviar uma mensagem brutal ao resto do mundo. Não importa se você é presidente, não importa se você é mandatário, não importa se você é rei do Reino Unido, primeiro-ministro, se você não jogar de acordo com as regras dos Estados Unidos, eles o sequestram. Essa mensagem, amigos, não gera obediência a longo prazo. Essa mensagem é a que está afastando completamente a Europa dos Estados Unidos. Essa mensagem é a que virou a OTAN contra os Estados Unidos. Essa mensagem é a que gerou medo, mas também um pânico global. E agora, países que antes eram aliados tradicionais dos Estados Unidos estão vendo com muita desconfiança o regime de Trump. Não porque tenham simpatia por Nicolás Maduro, muitos deles nem gostavam dele, certo? Veja o caso do Reino Unido, da Espanha ou da Europa em geral. Trata-se de sobrevivência sistemática, porque, veja bem, o que as potências estão dizendo é que a Venezuela, Maduro, foi sequestrado. Muitos dizem, Maduro é o presidente de um país do terceiro mundo. Não, senhores. Maduro era o presidente de um dos países mais ricos do planeta Terra, com as maiores reservas de petróleo do mundo. Então, em termos de riqueza absoluta, as demais potências que são igualmente ricas, ou até um pouco menos, eu diria, pela riqueza que a Venezuela tem enterrada, estão dizendo, se isso foi feito a Maduro, por suas reservas, o que não fará comigo pela minha posição geopolítica estratégica? Seja a Groenlândia, seja o Canadá, seja o México, seja a China. Se hoje foi a Venezuela pelo seu petróleo, amanhã pode ser qualquer outro país pelo seu gás, pelo lítio ou porque lhe interessa, apenas pela sua posição geopolítica. E enquanto em Washington se comemora essa vitória imediata, na Ásia se fazem cálculos muito mais frios. Reparem, a China não precisa sair gritando nem enviar sua frota para responder. Ela já deu uma resposta que é muito estrutural e que fazia parte do plano de Maduro. O que ela faz é aumentar os acordos energéticos em yuans, fortalecer sistemas de pagamentos alternativos, expandir swaps de moedas com bancos centrais e, finalmente, consolidar seu mercado de futuros de petróleo denominado em sua própria moeda e não em dólares. Nada disso, amigos, é um golpe especulativo, é uma maré lenta. A Rússia também já está fazendo sua parte. Como? Bem, está integrando o comércio energético com moedas locais, está usando bancos fora do radar ocidental e está reduzindo sua exposição a ativos denominados em dólares. O Irã, com décadas de experiência nisso devido às sanções, está contribuindo com manuais completos de como operar nas sombras sem entrar em colapso, apesar de hoje estar mirando tanto os Estados Unidos quanto Israel contra o Ayatollah Khamenei. Mas a genialidade dessa armadilha, amigos, de estragar a festa de Donald Trump, a armadilha venezuelana, pois agora já não depende da presença ou ausência de Maduro em Miraflores. Trump agora são repetidas por Macron e pela Europa. Então, essa é a armadilha, que a hegemonia do dólar está se apresentando com sua verdadeira face, como arrogante, como garantidora da estabilidade, mas na realidade, sem máscaras, age como um cobrador violento quando alguém tenta sair da linha, e esse alguém pode ser qualquer um. Espanha, França, Alemanha, Groenlândia, Dinamarca, Canadá, México, qualquer um. Essa contradição, amigos, sem máscara, sem diplomacia, é ouro puro para Nicolás Maduro e para aqueles que lutaram para acelerar um mundo multipolar e, infelizmente, com sua liberdade, mas deram razão a ele.
Cada sanção, cada sequestro, cada confisco, cada ato extraterritorial dá razão a Maduro de que esse sistema não é neutro e, portanto, é um sistema que deve ser substituído, ou pelo menos diversificado, e que a hegemonia do dólar deve desaparecer. E essa ideia, sabem que mais? A Europa já a comprou a Maduro na sequência do seu sequestro. Os Estados Unidos subestimaram demasiado o poder de um presidente sequestrado. Pensaram que as decisões financeiras eram binárias, ou se está dentro ou se está fora do dólar. Ponto final. Mas a realidade é que o processo é muito diferente. Ninguém desliga o interruptor de uma vez. Ninguém diminui o volume aos poucos. A Venezuela não iria destruir a hegemonia do dólar sozinha. Bem, eu não digo isso, mas o que ela fez foi ser um catalisador, foi o exemplo incômodo, foi o caso de estudo que hoje está sendo analisado pela França e pela Dinamarca. Sabem, antes a Europa não acreditava que Trump ousaria invadir a Groenlândia. Não acreditavam, diziam que era apenas o seu jeito de falar. Agora, não só acreditam, até o Reino Unido está movendo sua frota naval para proteger a Dinamarca. Até a OTAN está ameaçando sancionar os Estados Unidos e retirar todas as tropas americanas da Europa. Por quê? Porque Trump, ao intervir dessa forma, transformou essa experiência em um aviso para o resto do mundo, inclusive para os seus antigos aliados. Ele se tornou um pária, e os avisos, quando sabem ser interpretados, mudam comportamentos. Porque, como dizem no México, se você vê a barba do seu vizinho molhando, molhe a sua. Se você vê a barba do seu vizinho sendo cortada, molhe a sua. E há também um elemento que é irônico, mas que acredito merecer toda a nossa atenção. Reparem, o mesmo país que acusa outros de violarem a ordem internacional é aquele que age à margem da lei quando lhe convém. O mesmo país que passou anos falando sobre direitos humanos, ditaduras, levar a democracia ao mundo, é aquele que a está violando. O mesmo sistema financeiro que prega regras é aquele que a suspende seletivamente. O mesmo país que impôs o livre comércio ao mundo é o que agora fala de tarifas. Karl Pollendy dizia que os mercados não se autorregulam, precisam de poder econômico para se sustentar. Quando esse poder se move de forma tão arbitrária, os mercados sempre buscam refúgios alternativos. Ontem li uma nota, aliás, muito interessante em inglês, que dizia algo como "quando o peso mexicano voltará à sanidade", algo mais ou menos assim. A nota era dirigida principalmente aos expatriados, não é? Expatriados que, na verdade, são imigrantes americanos que vivem nos Estados Unidos. Então, quando alguém vai morar nos Estados Unidos, é chamado de imigrante, mas quando eles vão morar no México, são chamados de expatriados, não é? Pois soa mais bonito. Bem, era uma nota dirigida a eles. Quando vai acabar a loucura do peso mexicano? Por quê? Porque cada vez mais o dinheiro deles vale menos no México. Querem saber por quê? Porque hoje os mercados estão buscando refúgios alternativos, e é exatamente isso que está acontecendo agora, não por uma questão ideológica, mas por cálculo. E isso também faz parte da armadilha, porque há um comportamento interno dos Estados Unidos que consiste em manter o papel do dólar como eixo do sistema. Mas isso requer credibilidade, e hoje os Estados Unidos não a têm, com Trump no comando. Cada ação louca que ele faz, quando demonstra precisamente que o dólar é uma arma e não um instrumento, tira essa credibilidade. A curto prazo, talvez não aconteça muita coisa. Sim, acontece. Não muita coisa, mas acontece. Nada mais do que os mercados continuam, as pessoas continuam pagando em dólares, mas por baixo ajustam-se estratégias. E hoje estamos vendo bancos centrais que diversificam reservas e já não em dólares, contratos que são renegociados e já não em dólares, infraestruturas de pagamento que se duplicam. O império, o hegemônico, como alertou Paul Kennedy em seu estudo sobre a ascensão e queda das grandes potências, não costuma entrar em colapso por causa de um inimigo externo direto, mas sim por causa da superextensão e da incapacidade de se adaptar a um ambiente em mudança. Trump acreditava que estava castigando a Venezuela. Trump acreditava que tinha arruinado a vida de Maduro, mas acabou por dar um tiro no próprio pé. E ao dólar ainda pior, não é? Porque o que mostrou é que quando a economia e a diplomacia não chegam, resta o sequestro e a força. E a força, neste momento, já não é garantia de obediência econômica. Há 50 anos ele batia na mesa e o mundo dizia: "Sim, senhor, diga-me o que fazer e eu farei." Hoje, o que está acontecendo? A Venezuela está devastada e abalada, mas compreendeu antes de muitos o poder real, que não está apenas nos tanques, mas nos sistemas. E preparou sua armadilha não para gerar uma guerra convencional que nunca venceria os Estados Unidos, mas para expor a fragilidade estrutural do dólar e fazer com que o resto do mundo se prepare para o pior. Essa é a verdadeira resposta ao golpe.
Esse é o desfecho que talvez não seja imediato, não é? Vamos ver em um mês se o dólar deixará de ser relevante de repente, não é? Já em fevereiro, não é? Mas o que há é um desgaste muito acelerado, e esse desgaste leva a uma perda gradual de centralidade. E o que está acontecendo é uma aceleração por decisões tolas que confirmam os piores temores daqueles que já buscavam saídas e dão razão ao discurso de Maduro. Trump vai se arrepender do que fez, não talvez pelo sequestro de Maduro, mas sim pelas consequências que isso teve no cenário completo, porque ele mexeu em uma peça, acreditando que o jogo era local e que nada mais afetaria a América Latina, quando na verdade o que ele fez foi alterar todo o equilíbrio global. Todo o equilíbrio global, né? E agora ele está percebendo essa realidade e os mercados também estão percebendo essa realidade e o dólar está reagindo, e não para melhor. Obrigado por nos assistir. Se você gostou deste clipe, inscreva-se, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários e curta o vídeo.